Olá a todos, aqui estamos novamente no canal de dúvidas do Instituto Newton C. Braga, a playlist em que eu respondo as dúvidas dos nossos seguidores, dando aí informações sobre circuitos, componentes, aparelhos eletrônicos e tudo numa linguagem que você pode entender. O assunto que eu escolhi para este vídeo, ele sempre vem, os assuntos que sempre vêm lá do nosso site, em que na nossa seção nós temos centenas de dúvidas respondidas e vocês podem acessar aí pela descrição do vídeo, tem os links, E aí eu escolho dúvidas sobre um determinado assunto, e o assunto é o mesmo do vídeo anterior, que é amplificadores. Na realidade nós temos diversos vídeos em que nós tratamos do nosso assunto amplificador de áudio. A dúvida primeira que eu tenho aqui vem de um seguidor que está projetando um amplificador de 20 watts que ele mesmo quer montar. Ele não quer partir de um circuito pronto, não, ele quer projetar. Ele tem lá um par de circuitos de transistores tipo 41, 42 e ele quer aproveitar. E ele pede que eu envie a fórmula para fazer esse amplificador. É aí que entra um erro comum do pessoal que ainda não está na eletrônica, mas quer entrar. Acham que fórmulas resolvem tudo. As fórmulas, elas são usadas em certos cálculos elementares, cálculos às vezes de características, cálculos mais simples que envolvem circuitos simples. Quando você tem um circuito completo, você não tem uma fórmula simples, você tem um procedimento de cálculo. Você vai usar aí uma sequência de cálculos, Você tem aí um fluxograma, você tem um procedimento, que é justamente esse tipo de coisa que se aprende nos cursos técnicos e de engenharia. O engenheiro eletrônico, técnico eletrônico, primeiro ele aprende a usar as fórmulas elementares, que permitem ele trabalhar com os componentes e os circuitos simples. E depois ele aprende os procedimentos para cálculo dos circuitos mais complexos, por exemplo, como um amplificador, em que você tem muitas etapas, cada uma funcionando de uma forma diferente, com componentes diferentes. Assim, quando a gente fala em circuitos eletrônicos, a gente não pode falar em fórmula, a gente vai falar em procedimento de cálculos, em algoritmos, Então você tem lá uma sequência de procedimentos para chegar naquela configuração que você quer. Nesse procedimento você vai fazer a determinação de valores de todos os componentes para que eles amplifiquem o seu sinal, uma potência que você deseja e sem distorção dentro de uma determinada faixa de frequências, Não é uma coisa simples, não. Certo? Você tem que estudar anos para chegar a isso, E ser um bom projetista. Hoje, existe na internet cálculos prontos. Não de amplificadores, que você já encontra todo o procedimento pronto, e encontra também aplicativos que permitem você colocar lá o que você tem e o que você deseja na saída. Qual é a intensidade do meu sinal? Qual é o circuito que eu devo escolher? Você escolhe. E quais são os valores que os componentes ele determina para aquela potência que você quer. Então vejam, isso aí é bem diferente de você ser um montador eletrônico ou um projetista eletrônico. Se você quer ser um maker, você tem que aprender a projetar. E aí é diferente, é um curso técnico que entra em ação. Essa dúvida, ela está com o número 516 lá no nosso site, e aqui eu estou comentando com pequenas alterações, Ainda aí nós temos aí aquela ideia do cartão de memória para o amplificador que eu comentei no vídeo anterior, E muita gente quer ligar o cartãozinho de memória direto no seu amplificador, colocar lá um slotzinho com as músicas gravadas, enfiar e o amplificador reproduzir. Eu já falei no vídeo anterior que os sinais que são gravados em pendrives, em memórias de computador, são digitais, assim como os sinais que são obtidos naquelas cartãozinhos de memória. Ali não existe um circuito dinâmico, em que o sinal está constantemente rodando e você basta ligar na saída e ele é amplificado. É uma gravação estática de informação. É uma informação numérica que corresponde aos sinais digitais. São bilhões de bits que correspondem a valores instantâneos das formas de onda dentro de um som. E esses valores precisam ser convertidos em tensão e de uma forma dinâmica. Tem que haver uma varredura que vai lendo esses sinais no mesmo ritmo que eles foram gravados, para que o sinal de
áudio lá que a gente obtenha, a tensão analógica, seja correspondente, e aí sim eu posso aplicar no amplificador. E aqui nós temos finalmente uma dúvida que está lá com o número 368, é que um leitor nosso, um seguidor, ele não está conseguindo ter volume suficiente no seu amplificador quando ele liga lá o seu MP3 na entrada de áudio, a partir da entrada da saída de fone. Ali você tem o sinal analógico. Mas as características desse sinal, elas não são as mesmas que a do amplificador na sua entrada, que o amplificador exige. Você tem uma saída de baixa impedância, normalmente é 32 ohms, e de repente a entrada do seu amplificador é uma entrada de alta impedância, por exemplo, 100K, 10K. Não combina. O sinal não é transferido corretamente. E além disso, como não tem o fone ligado na saída do pendrive, nesse caso, ou do MP3, né, do seu tocador de som, né, pode ser um radinho, por exemplo, um radinho de FM, como não tem a carga, que é o fone, o sinal ele não sai corretamente. Ele pode tanto apresentar distorção, como até pode ser travado, no caso. Você tem que pôr uma carga. Então, existe um meio correto de você fazer esse acoplamento. Você precisa, em primeiro lugar, ter uma carga ohmica correta na saída. A gente pode fazer isso com um resistor. Põe lá um resistor de 47 ohms ou de 100 ohms e aplica o sinal na entrada do amplificador de baixa impedância. Se o seu amplificador não tem uma entrada de baixa impedância, você vai precisar de um casador de impedância, que é um aparelhinho que você tanto pode montar, como até existem pré-amplificadores montados, que são misturadores, mixers, que você pode utilizar para essa finalidade. E aí sim, você vai obter a gravação correta ou a transferência correta desse sinal de áudio para aquele amplificador em que você deseja fazer a reprodução. Vejam que eletrônica não é simples assim como ligar uma coisa no outra, né? Muitos estão acostumados com aquela ideia de que as plaquinhas que a gente tem hoje de microcontroladores e aquelas que a gente tem que acionam motorzinhos, é só ir ligando uma na outra. Não é, não. Você tem que conhecer as características dos circuitos para que ocorra um casamento correto de funcionamento. Casamento de sinais, casamento de impedância, casamento de tensões, senão você tem problema. Pode não haver o funcionamento correto e em alguns casos até a queima. A gente já viu gente que tentou ligar motorzinho na saída de Arduino e queimou tanto o motorzinho como o Arduino, porque entra tudo em curto. Então vejam que a coisa não é tão simples. A gente voltará futuramente aqui com mais dúvidas de nossos seguidores, nessa nossa playlist do nosso canal. Pedimos que você deixe o seu like, inscrevam-se e aguarde o próximo. Até mais!